Que alegria celebrarmos o Dia dos Pais juntos como igreja. Que bênção. Você pode acessar aqui o QR Code do nosso sermão. Hoje estou aqui pregando com PH porque nós estamos no mês da juventude. Privilégio estar com o nosso seminarista, mestrando, foi aprovado para o mestrado da Fabapar. Motivo de agradecer a Deus, né? Ele está aqui babando. A palavra é tua. Deus é muito bom e estamos aqui comemorando o Dia dos Pais, é uma alegria. E nós estamos aqui juntos porque hoje é dia de comemorar as gerações. Como que nós passamos a nossa fé para a geração seguinte. Então o assunto de hoje é como que a nossa voz pode edificar o lar. É esse o nosso propósito, é por isso que nós estamos aqui para conversar no Dia dos Pais. E é muito bom quando nós temos as famílias reunidas, é um assunto que mexe com a gente. Família mexe conosco. E querendo ou não, na sociedade hoje em dia, os valores da família não são mais os mesmos. Foram muito atacados, a família, a figura paterna tem sido muito atacada. Tanto que hoje os valores e os princípios se tornaram cada vez mais líquidos. Não é mais um terreno sólido onde nós podemos construir as nossas famílias. É isso que os sociólogos identificam como modernidade líquida. Então, diante disso, nós percebemos os desafios e as dificuldades de construir uma família. Mas a palavra de Deus continua a mesma. A palavra de Deus continua sólida, viva e eficaz. E nós estamos aqui para construir uma família no temor do Senhor. Uma família edificada que ama Jesus acima de todas as coisas. Então o desafio para nós hoje é esse: passar a fé para as próximas gerações. Ajudar os nossos filhos a terem uma cosmovisão cristã bíblica e que amem a Deus acima de todas as coisas. Estamos aqui porque queremos ser voz que edifica o lar. Pai, mãe, líderes, temos uma missão, temos uma empreitada. É verdade, temos uma grande empreitada e Moisés sabia disso também. Quando ele está liderando o povo no deserto, ele sabia que nações sadias dependem de lares sadios e equilibrados. Você acredita nisso? Diga amém. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, acesse aí no seu celular. Nós vamos retornar a esse texto durante toda a mensagem e seria muito útil você ter aberto. Nós encontramos Moisés falando que era necessário fazer algumas coisas para garantir que as próximas gerações estariam conhecendo o Deus que agiu na vida de Israel. E além de passar para a geração a fé, existia um grande risco: eles iam experimentar prosperidade. E quando você experimenta prosperidade, é muito fácil você esquecer de Deus. Quando você vive numa terra onde existem muitos deuses, é muito fácil você ser influenciado por essas outras fés. O perigo era para os adultos e também para os filhos da próxima geração. Aos pais e mães foi confiada uma missão. Pais e mães passam o bastão da fé à geração seguinte. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Você tem consciência disso? Diga amém. E essa é a nossa mensagem de hoje. A estratégia de Deus é usar a estrutura familiar para atingir as próximas gerações. Nessa estratégia familiar, o pai, o homem, ele tem um papel fundamental. Ele é o líder do lar. Ele não é o sacerdote do lar, todos os cristãos são sacerdotes e Jesus é o nosso sumo sacerdote. Mas o pai, ele tem uma função de ser o líder, de conduzir a família, de desafiar a família. Ele faz 3 coisas: ele protege, ele provê e ele prepara. São as funções do marido, são as funções do pai, os desafios que ele precisa lidar. E um pecado muito comum do homem é a omissão. Ficar quieto diante dos desafios, dos problemas, não se meter. Assim como Adão fez, lá no Jardim do Éden. Eva estava conversando com a serpente e Adão estava presente o tempo todo.
Ele estava ali ao lado, ouvindo a conversa e não falou nada. Não disse para Eva parar de conversar com ela, não disse para irem fazer outra coisa, nem para não tomarem o fruto. Adão participou ali sendo omisso. E é uma tendência muito forte que nós temos hoje em dia, tanto que o Larry Crabb escreveu um livro, O Silêncio de Adão, e que ele fala sobre isso. Fala sobre como o silêncio e essa omissão do homem são muito fortes e precisam ser combatidas. E esse é um desafio que nós temos hoje. Mas talvez, na sua casa, no seu lar, não tenha um pai cristão, não tenha um marido cristão. Talvez não tenha um homem e você, esposa, está cuidando dos seus filhos sozinha. Então, o trabalho da liderança, o cargo da liderança fica com você. De cuidar espiritualmente dos filhos, de desafiá-los, de encorajá-los. Para você que não tem filhos, o propósito de construir família continua o mesmo. Como que nós vamos nos preparar para isso? Vamos ser omissos? Ou vamos entender essa missão e vamos continuar para frente? Nesses tempos de feminismo extremado, eu acho que cabe uma palavra muito importante aqui. Quando nós falamos do homem como líder do lar, nós não estamos falando daquele homem déspota, tirano e que agride e machuca as mulheres. Quando nós falamos disso, nós estamos falando daquele modelo bíblico que a palavra de Deus nos ensina e que mostra qual é o relacionamento do homem com a esposa e o relacionamento de Cristo com a igreja. É muito importante quando você fala da esposa sendo ajudadora, ela não é capacho da casa. Ela é ajudadora, ela caminha ao lado do homem e os dois constroem uma família e passam a fé para a próxima geração. O texto bíblico que nós abrimos, Deuteronômio 6, 4-9, fala sobre isso. Sobre passar como família, juntos, a fé para a próxima geração. A palavra de Deus diz assim, o versículo 4, ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos, prenda-as às testas como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essa passagem bíblica é conhecida como o Shema. Shema significa ouve, ouça. Ouça a voz de Deus nos desafiando e nos encorajando a amar o Senhor acima de todas as coisas. E os judeus oravam essa mesma passagem todos os dias, pela manhã e antes de se deitar. Era a forma deles se lembrarem todos os dias, constantemente, de que eles precisavam amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma. Esse é o desafio que Deus tem para nós. Foi isso que Jesus nos ensinou, de que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O Senhor é o único Deus e nós devemos amá-lo, devemos servi-lo. Então o pai, nessa função, tem um papel muito importante. Ele precisa passar para os filhos esse amor, essa comunhão com Deus. O amor por Deus é a resposta para a liderança na casa. A obediência aos mandamentos de Deus vem pelo amor. Levar os filhos a Cristo e ajudá-los a crescer espiritualmente é o nosso grande desafio. E para isso acontecer, o pai precisa se submeter à vontade de Deus. Como o pastor Roberto falou, ele não é o ditador, o déspota. Ele é líder servo, que ajuda e auxilia e permite que a casa floresça e ame cada vez mais a Jesus. É esse o nosso desafio. E nós que ainda não temos filhos, precisamos nos preparar para desempenhar essa mesma função. Ser pai é um projeto de vida. É preciso submeter-se à vontade de Deus e tornar-se o líder espiritual da sua própria casa, da sua própria família. Submeta-se hoje à vontade de Deus e deixe que Deus trabalhe em você o projeto que Ele tem para a sua vida.
Quando nós vemos o versículo 5, dê uma olhadinha aí no texto, tudo começa aqui. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. O conselho de Moisés aos pais foi muito simples. Priorize amar a Deus sobre todas as coisas. Na sua vida, amar a Deus é prioridade? Deus é prioridade na sua vida? Ou a pescaria é prioridade? O dinheiro é prioridade, o sucesso profissional é prioridade, o futebol é prioridade. O que é prioridade na sua vida? O que o Senhor está nos exortando nessa manhã é que Ele, o Senhor, deve ser a grande prioridade nas nossas vidas. E tudo mais é um transbordar dessa relação com Deus, dessa priorização. Veja o versículo 6 e 7. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Medita na palavra e transmita o que você tem. Eu fui criado por um pai que não cria em Deus. Ele não cria em Jesus. Ele era um bom pai. Ele era um bom homem. Mas ele não tinha uma fé para compartilhar, então ele não compartilhava. Ele insistia com minha mãe que ela trouxesse os meninos para a igreja. E ele dizia mesmo, é um bom freio para os meninos, religião. Nós éramos 3 rapazes. Mas ele não tinha o que compartilhar. Então ele não compartilhou. A sua voz, homem, precisa edificar o seu lar, a sua família. Muitos pais estão na igreja, mas estão tão ocupados com tantas coisas, e porque Deus não é prioridade nas suas vidas, eles não discipulam seus filhos formalmente e informalmente. Esse texto nos desafia com o discipulado formal, em que você senta e reparte a palavra, e o discipulado informal, em que você vive a palavra, em que você relaciona-se com as pessoas, transbordando a verdade bíblica. Provérbios 18, 21 nos diz que a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. A sua língua tem trazido vida dentro do seu lar? A educação no lar deve ensinar os filhos a ouvir a voz de Deus e a amá-lo. Na sociedade rural, no tempo bíblico, os filhos conviviam com os pais o dia inteiro. Eles viam os pais frustrados porque a colheita não deu certo, viam os pais negociar a colheita, eles viam os pais reagir, agir, sentir-se frustrado ou muito feliz com a vitória. Eles viam os pais transbordarem os seus valores. Na sociedade urbana dos nossos dias, os pais deixam os filhos na creche pela manhã e vão buscá-los às 7 da noite. Eles chegam em casa, dão banho nos filhos e os colocam para dormir. Os filhos não convivem com os pais. Nós mesmos na igreja temos feito isso. Temos separado as famílias. Os pré-adolescentes estão no EBB2, as crianças estão ali no Ministério Infantil e nós adultos estamos aqui. Existe um movimento nos Estados Unidos atualmente de igrejas que não tem mais ministério infantil ou qualquer outra atividade durante o culto, para que as famílias sentem juntas durante o culto. Você já viu isso em algum lugar? O povo mais antigo está dizendo, antigamente era assim. Para que os filhos vejam os pais adorando a Deus. Os filhos vejam os pais ofertando. Para que os filhos vejam os pais participando do culto ao Senhor.
Isso era algo muito forte na minha casa. Meu pai falava sempre pra gente que precisávamos ler a Bíblia, orar. Ele sempre falava pra gente, vocês precisam fazer o devocional de vocês. Mas eu não sei quantas vezes ele falou isso pra mim. Eu sei que o mais forte foi quando eu acordei de manhã cedo, de madrugada quase, e eu vi meu pai orando na sala. De joelhos, diante do sofá, tinha a Bíblia aberta, e conversando com Deus, falando as coisas, eu não quis nem interrompê-lo. Eu estava vendo ali alguém entregue ao Senhor, e eu estava aprendendo o exemplo do meu pai, vendo o meu pai adorando, vendo o meu pai servindo a Jesus. Essa é a grande diferença. O versículo 8 diz, amarre-as as mãos e prendas à testa como lembrança. Amarrar as mãos fala de tudo que eu fizer. As minhas mãos precisam mostrar o meu amor ao Senhor e precisam ser uma lembrança de que eu vou passar isso para os meus filhos. Tudo que eu fizer, todos os meus pensamentos também. E o versículo 9 continua, escreva-as dos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Nós precisamos colocar a palavra de Deus em toda a nossa casa. Versículos bíblicos, coisas que lembram a palavra de Deus, lembram a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. A nossa fé foi feita para moldar toda a nossa vida. Então por isso nós conversamos sobre isso com os nossos filhos. Estamos juntos, compartilhamos a nossa fé, falamos a respeito das coisas que nos preocupam e sempre levamos a conversa para Jesus, para como nós podemos amar mais e melhor o nosso Deus. Esse é o nosso desafio, moldando a nossa casa, edificando a nossa casa em cima da palavra de Deus. E quando tudo der errado, e pode dar errado, a vida não é perfeita. E se você ensina tudo isso aos seus filhos e vive da melhor maneira que você pode, e um deles escolhe um caminho diferente do caminho da fé, e se afasta dos caminhos de Deus, busque a Deus e clame pelo seu filho pródigo. Seja a voz que continua edificando o seu lar. Amém? Esse livro que está projetado na tela é uma sugestão de leitura. Oração pelos Filhos Pródigos, de James Banks, da editora Pão Diário. Tem na nossa livraria, é uma maneira de você estar orando regularmente por esses filhos, clamando, usando versículos bíblicos para que eles retornem aos caminhos do Senhor. Nós queríamos compartilhar agora algumas sugestões bem práticas de como você, pai, e é claro que você, mãe, por tabela, você também é desafiada a viver esses princípios bíblicos. Para você ser voz que edifica o lar, é necessário dedicar tempo aos nossos filhos e um ao outro. Tempo de qualidade e quantidade. Não caia na armadilha de dizer, eu dedico tempo de qualidade aos meus filhos. Não basta. Você tem que dedicar tempo de quantidade também. Você tem que ser um ser presente na história e na vida dos seus filhos. Porque com tempo de quantidade você vai fazer isso. Dê uma olhadinha nesse vídeo. But what does it bring if I ain't got you? Ain't got. Hey, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody the way I love you. Se você ainda não transformou a mesa da sua sala num barco ou num trem para fazer viagens incríveis com os seus filhos, por favor, faça isso. Basta colocar um cobertor em cima e entrar embaixo da mesa. Tudo foi transformado. Sabe aquela rede que você tem? Entre na rede com eles e aquele barco vai ser cercado por tubarões. Uau! Cada mexida é porque um tubarão está atacando. Percebe? Você precisa ter tempo para fazer isso. E naquela hora você esqueceu das mensagens do WhatsApp, você esqueceu do Instagram, você esqueceu do celular,
porque você está investindo na vida daquela pessoa importantíssima que Deus colocou na sua vida. E quando você faz isso, você é usado por Deus para criar vínculos. Vínculos que vão influenciar a maneira como você se relacionará com seus filhos na adolescência, na juventude e na vida adulta. Quem sabe hoje, Dia dos Pais, para você é um dia complicado, porque você teve um pai ausente. E quando você vê a palavra de Deus dizendo que você precisa honrar seus pais, você não tem nenhum desejo de fazer isso. Porque Ele não fez isso enquanto você crescia. E é pela fé que você tem que dizer, Ele não fez, mas eu farei com os meus. Amém? E porque você, pela fé, toma essa decisão, você diz, eu vou obedecer a Deus. E eu vou honrar meus pais neste dia, mesmo achando que ele não merece. Mas quem merece aqui? Alguém aqui é merecedor? Tudo que nós fazemos é porque Deus, pela graça e misericórdia, nos alcançou. Amém? Essa obediência ao mandamento de Deus de honrar os nossos pais é uma forma de nós nos submetermos ao Senhor. Não tem como um pai ser líder na sua casa, um bom líder, sem se submeter a Jesus. Ele precisa viver em obediência, em serviço, amando a Deus. Entendendo que Ele não é ditador, entendendo que Ele não é déspota, mas que Ele está ali para servir. E para ser moldado à imagem de Jesus. E quando Jesus trabalha dessa forma nas nossas vidas, então a nossa família também é abençoada. Não são os nossos filhos feitos à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nós que precisamos nos moldar à semelhança de Jesus, cada vez mais nos tornarmos como Jesus e ajudarmos os nossos filhos a fazermos o mesmo. E para isso nós precisamos nos consagrar, deixar Jesus reinar nas nossas vidas, nas nossas decisões, nos nossos corações. Esse que é o nosso desafio, de nos consagrarmos completamente a esse projeto de vida, de passarmos a nossa fé para os nossos filhos. Para ser voz que edifica o lar, é necessário ser exemplo. Você consegue imaginar se os seus filhos começarem a usar as palavras que você usa? Como será em casa? Alguns filhos falam de maneira grosseira com a mãe e o pai não tem como corrigir porque ele fala de maneira grosseira com a esposa. Nós precisamos falar de uma maneira gentil, honrosa, com as nossas esposas, porque filhos tratarem mãe de maneira rude, isso é humano. E nós precisamos ensiná-los a tratarem com respeito a sua mãe. E porque você trata com respeito e com honra a sua esposa, você pode corrigir seu filho. Sabe aquele pai que fala palavrão e que tem boca suja? Depois quer corrigir o filho porque ele fala palavrão. Como que você vai corrigi-lo? Sabe aquele pai que manda dizer que não está? E depois se surpreende porque na adolescência, na pré-adolescência, o filho começa a mentir. Mas onde ele aprendeu a mentir? Você tem o hábito de mandar dizer que não está? O seu filho percebe que você mente quando é conveniente? Quando um guarda para você, você reconhece que estava em excesso de velocidade? Ou você tenta subornar o guarda? Seus filhos, se não estão ali vendo, saberão. Sabe, ser exemplo é os filhos serem tentados a ver filme pornográfico, pornografia na internet, e ele poder dizer, eu estou fazendo isso, mas eu sei que meu pai nunca fez. Ou saber que meu pai já fez no passado, mas ele não faz mais, porque ele quer honrar o casamento dele, a minha mãe e o Deus que ele serve.
E isso vai ser um incentivo para que o seu filho lide de uma maneira diferente com pornografia. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude a ser exemplo para os nossos filhos. Que eles aprendam conosco a perdoar, porque eles já nos ouviram buscá-los e dizer: você me perdoa, meu filho? Eu não devia ter falado com você daquela maneira. Você já fez isso? Porque eu tenho certeza que você já foi grosseiro com seu filho, com a sua filha. Eu tenho certeza que você já gritou com ele ou com ela. A pergunta é se você já voltou e disse: me perdoe. Eu não deveria ter falado assim com você. Sabe, ser exemplo é dizer: meu filho, o papai agiu mal. Aquilo que eu fiz está errado. E eu vou tentar corrigir. Sabe, você tomou um refrigerante no supermercado enquanto fazia as compras e deixou a latinha na prateleira. Você não levou para o caixa para pagar aquela latinha vazia. Ou quem sabe você amassou o papel do chocolate e jogou no chão. E não levou no caixa para pagar aquele chocolate consumido nas compras. Meu filho, me perdoe. Vamos voltar ao mercado? Porque eu tenho uma dívida a pagar naquele mercado. Ah, como nossos filhos precisam disso. Eles não precisam de super-herói. Eles precisam de homens de carne e osso, mas que estão buscando agradar o coração de Deus. E essa busca para agradar o coração de Deus, ela se reflete no nosso conceito de sucesso. O mundo vende para nós uma forma de ser bem-sucedido, de como ser um bom pai. O que é ser um bom pai e uma boa mãe hoje em dia? Dar uma casa linda, dinheiro, boas roupas aos nossos filhos? Segundo a palavra de Deus, o mais importante é dar a si mesmo aos nossos filhos. Orientá-los para que cresçam como pessoas equilibradas, que amem a Deus acima de todas as coisas e prepará-los para a vida. Hoje, muitos pais com dinheiro observam os que deixaram de ganhar esse dinheiro extra para ficar com seus filhos. E essas pessoas olham essas famílias e dizem: eu daria todo o dinheiro que eu tenho para ter uma família desse jeito. PH, com os anos de ministério que eu tenho, eu nunca, numa UTI, atendendo uma pessoa moribunda no final da vida, eu nunca ouvi alguém dizendo: eu queria ter comprado mais uma casa de praia. Eu nunca ouvi alguém dizendo que eu queria ter comprado um carro melhor ou aplicado mais dinheiro. Mas eu já ouvi muita gente, pastor Joseli, que é capelão, já ouviu muito disso. Eu já ouvi muito pai dizendo: por que eu não dei mais tempo para minha família? Por que eu fui tão ausente no meu lar? Por que eu não dei atenção para minha esposa? Relacionamentos, como nós precisamos de homens que entendam que família é projeto de Deus. Que Deus nos ajude a ensinar os nossos filhos, a colocar a família no seu devido lugar, a colocar ela como prioridade antes de qualquer bem material, antes de qualquer status. A família é o mais importante, e que essa família obedeça a Deus, ame ao Senhor. Assim como disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que nós estamos buscando. O tempo dedicado aos nossos filhos é investido, não é gasto. O exemplo dado aos nossos filhos permanece. O sacrifício feito por nossos filhos terá consequências, não apenas nas nossas vidas, mas nas vidas dos nossos filhos, das nossas igrejas, das nossas comunidades. Que Deus nos ajude a construir e edificar famílias que amam a Deus acima de todas as coisas. Aplicando essa mensagem, homens, eu vou deixar você ler em silêncio, e se você concorda, eu vou pedir que você leia comigo. A primeira aplicação, vamos lá? Hoje eu decido. Se você decide, leia comigo. Hoje decido dedicar mais tempo aos meus filhos e à minha família. A segunda decisão? Hoje reconheço a necessidade de ser exemplo em meu lar.
A terceira decisão: hoje eu decido viver e compreender o sucesso segundo a perspectiva de Deus. E a quarta: hoje eu me comprometo a orar pelo meu filho pródigo. Vamos ficar de pé? Eu queria terminar esse culto